capítulo de número 1. Nós vamos ler 3 versículos. Peço que os irmãos deixem a Bíblia aberta. Naum, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: sentença sobre Nínive. Livro da visão que teve Naum, o Ecocita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Os irmãos podem dizer um amém por essa palavra? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, a sua misericórdia para conosco é a causa de nós não sermos consumidos. Deus, nós te abençoamos por esse dia, pelo qual o Senhor tem falado ao nosso coração. Nós te louvamos por o Senhor nos ter salvado, nos haver trazido até aqui, pela sua bendita misericórdia. Deus, eu te adoro na beleza da tua santidade, e eu peço, Senhor, dirijo a ti a minha oração, junto com a sua igreja. Eu peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia desta igreja, e que o Senhor aplique a sua palavra de forma a engrandecer teu nome, que o Senhor aplique a tua palavra ao meu coração e ao coração dessa igreja. Deus, fale conosco, não nos deixe sem a tua direção, Senhor. Fale ao coração dos nossos irmãos, aplica a tua palavra inerrante, infalível, que essa palavra seja certeira, Senhor, que ela corte, que ela penetre, que ela vá, Senhor, até a divisão das juntas e medulas, da alma e do espírito. Deus, que o teu nome seja exaltado no coração dessa igreja, que a sua palavra, ela venha e ela não volte vazia. Põe o teu selo, Senhor, sobre a tua palavra. Me dê condições, me dê entendimento, me dê graça para ministrar a tua palavra, sem o intuito de querer agradar a mim, nem querer agradar aos irmãos, mas agradar a ti. Que a única glória, Senhor, o único louvor, a única honra seja dada, direcionada a ti, ao teu reino. Que o teu nome, o nome do teu Filho Jesus Cristo, na obra do teu Espírito Santo, seja confirmado em nosso coração, e que o Senhor seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu vou falar sobre um tema um pouco difícil em nossos dias. Eu vou falar sobre a ira de Deus sobre o pecado. Não é fácil falar sobre esse tema. Um tempo em que se prega um falso Deus, um Deus amigo dos ímpios, um Deus Papai Noel, um Deus cuja integridade moral é semelhante à do ser humano, um Deus que não é Senhor, nem é santo, mas um Deus que, aos olhos desses seres humanos, é um Deus que é feito para atender demandas. No tempo onde a pessoa de Deus, o nome de Deus é blasfemado, onde Jesus Cristo é mais anunciado e mais vendido pelos feirantes, esses falsos pregadores vendem o nome de Deus como se fosse banana nas ruas. E falar sobre um tema como esse não é fácil. A ira de Deus é um ponto teológico difícil de se entender. Talvez eu não consiga dar uma solução, esclarecer bem
Mas eu acredito que se o Espírito Santo me induz a escrever um sermão desse tipo, eu entendo que eu já não quero agradar vocês, nem quero me agradar. E se um tema tão difícil quanto esse, uma palavra tão dura quanto essa, é dada a um pregador, o nome de Deus deve ser glorificado, eu penso. Então, falar sobre a ira de Deus para uma sociedade que não quer esse Deus santo e perfeito é um desafio enorme, mas é a vontade de Deus. Amém? A palavra do Senhor, eu preciso explicar isso aqui. Eu não costumo pregar no Antigo Testamento, assim como os irmãos dessa igreja. Mas a palavra do Senhor, ela não existe um pouco aqui e um pouco ali, esse texto é melhor do que o outro. Não. Cada texto na palavra do Senhor, cada livro, é para que nós aprendamos. A palavra do Senhor, ela não é inspirada só em partes, ela é totalmente inspirada. A revelação de Deus, ela é progressiva. Então, o Antigo Testamento, ele precisa de completude. Essa completude é feita no Novo Testamento. Todavia, tem princípios no Antigo Testamento que eles não deixam de ser válidos para nós. E esse tema, tratado por esse profeta, foi um texto, um livro que eu encontrei que trata muito sobre esse tema, por isso eu trouxe até aqui. Então, o profeta Naum profetizou, nesses textos que eu li, contra o cruel império assírio. Por volta do 7º século a.C., mas precisamente por volta do ano 612, o Império Assírio dominava as regiões da Mesopotâmia. O povo de Deus, Israel, já havia sido levado cativo por esses crudelíssimos. E no meio dessa trajetória, havia um pacto de Deus e Israel. Claro, esse pacto hoje é feito com os cristãos, através do Senhor Jesus. E esses ímpios assírios, conhecidos como o império mais cruel da história, havia maltratado o povo de Deus. E o profeta Naum, Deus levanta esse profeta numa cidade desconhecida, e ele profere essa profecia que está registrada nesse livro inteiro, todos os capítulos. O tema predominante desse livro é juízo, ira de Deus. No ano 614, Deus levanta, no sentido pleno da palavra, os medos e os babilônios, e a cidade de Nínive, que é registrada no versículo 1 desse capítulo que eu li, é destruída aos pedaços. Vocês viram na televisão recentemente o que o Estado Islâmico fez com as ruínas de Nínive. Aquela cidade já foi a capital do mundo, já foi o que é Moscou hoje, já foi o que é Londres, o que é São Paulo para os brasileiros. Mas um dia esse profeta se levantou em nome de Deus e disse: ai de Nínive! E a ira de Deus foi derramada sobre aquele império cruel. Eu vou falar sobre a ira de Deus, sobre o pecado. A ira de Deus sobre o pecado. Primeiro eu preciso desconstruir um mito que existe em nossos dias. Um mito que diz respeito que Deus é amor, então Deus não pode sentir ira. Sim, é verdade que Deus é amor. Mas esse mito não passa de um mito. Porque é um mito. Para começar, amor real, amor verdadeiro, necessita de perfeição. Perfeição demanda integridade moral. Se existir
um amor real, deve-se existir uma integridade moral. Você não pode amar sua mulher para sempre se ela te trai sempre. Esse amor nunca vai perdurar. Todo pacto que Deus fez na história teve um selo: amor a Deus sobre todas as coisas e fidelidade. O amor é a causa, a fidelidade é o efeito. Se não houver fidelidade no pacto, o amor é quebrado, é rompido. Por isso o casamento é desfeito. Então isso é um mito de que se Deus é amor, Deus não pode sentir ira. Isso é um mito. Se nós formos falar de um atributo de Deus que é o amor, nós devemos falar do amor em todas as instâncias. Devemos discorrer pela Bíblia onde apareça a palavra amor, onde apareça o modo, o método do amor. Mas se nós formos falar sobre um outro atributo de Deus, uma outra característica de Deus, como eu vou tratar hoje, a ira, é necessário também considerar. Eu não posso ignorar um lado das Escrituras para dar preferência ao outro. Então, da mesma forma que eu entendo que Deus é um Deus de amor, também a palavra me revela que Deus é um Deus que se ira. Tem palavras na Bíblia que diz que Deus se ira todos os dias contra os pecados e também contra os pecadores. Não podemos desassociar o pecado do pecador. Então a ira de Deus sobre o pecado é real. A ira quer dizer ódio, abominação. É uma doutrina bíblica e nós não podemos negar. Então, eu quero falar com os irmãos de alguns pontos sobre a ira de Deus. Eu quero falar no que consiste a ira de Deus, a razão de Deus sentir esta ira, os alvos dessa ira e, por último, a salvação desta ira. Depois eu encerrarei com algumas palavras breves de aplicação e uma breve oração também, se assim Deus nos permitir. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero tratar: no que consiste a ira de Deus? Por que existe a ira em Deus? É muito óbvio que a ira de Deus consiste por quem Deus é. A palavra do Senhor nos diz que Ele é perfeitamente santo, tanto em sua essência quanto na sua forma de agir. Deus é santo. Se tem algo que nós não conseguimos definir, nem atingir com nossas vidas, nem com nossas práticas, é a perfeição de Deus. Deus é santo e Ele é perfeito. Toda a integridade de Deus é perfeita, de modo que em Deus não há erro nenhum. Nós temos muitos erros, mas em Deus não há nenhum erro. A palavra do Senhor nos declara, Tiago disse, que todo dom perfeito, toda dádiva procede do Pai das luzes, onde não há sombra de dúvida nem variação. Ou seja, nós seres humanos, nós temos um caráter duvidoso. Nós somos passíveis de mudanças. Nós determinamos uma coisa hoje e amanhã já desfazemos. Em Deus não é assim. Se Deus diz, acontece. Se Deus não diz, não acontece. É por isso que esses falsos profetas aí que dizem que depende da fé, não depende da fé coisa nenhuma. Deus é um ser imutável. Em Deus não há engano, em Deus não há mudança nenhuma. Portanto, a ira de Deus consiste tanto na sua constituição, de quem Deus é, no seu Espírito Santo puro, quanto na sua ação. Se Deus é um ser santo, perfeitamente moral, Ele tem que agir com a perfeição moral. Deus não pode agir de forma contrária, caso contrário Ele não é imutável, nem santo. Então, se a sua substância em si mesmo, isso é necessário para que Ele haja. Se é necessário que a ira seja aplicada, Ele aplica a ira. Assim como um pé de mamão não pode dar limão, assim como uma videira não pode dar figos, assim também um Deus santo, justo, não pode agir contra a sua santidade e a sua justiça.
Portanto, a razão de Deus sentir ira está no seu caráter moral. A palavra do Senhor diz que balança enganosa é abominação ao Senhor, peso justo é o seu prazer, injustiça. O caráter de Deus é justo, e se Deus é justo, tudo que Ele faz é justiça. Na sua integridade, na sua ação, tudo que Deus vier a fazer é justiça. De maneira tal que quando Deus criou o primeiro homem, Adão, e Adão pecou, e todos os homens foram levados com ele, se Deus decidisse mandar cada um de nós para o inferno hoje, Deus continuaria sendo justo, e não mudaria nós. E nós muitas vezes questionamos a Deus, e o nosso padrão de julgamento está em nós mesmos, na nossa integridade. Por quê? Porque nós somos seres fracos. Então, eu gostaria de dar um desafio para nós. Se nós conseguíssemos determinar um padrão de justiça e ser capazes de ter esse padrão de justiça, então aí nós teríamos capacidade de definir o que é justiça. Uma vez que nenhum de nós consegue atingir esse padrão, nós não conseguimos dizer em nada que Deus é injusto. Então, esse é o caráter de Deus. Em si mesmo, Deus, ele é necessário agir com ira por causa da sua essência. A essência de Deus é integralmente moral. E Deus não pode agir de outra forma, se a única forma que demanda que ele haja é a ira. E o texto que eu li vai nos mostrar isso. A palavra do Senhor nos diz no texto: Deus é um Deus zeloso. Ora, o que é o zelo? Só se existe zelo se houver algo por que zelar. E por que Deus é zeloso em agir com ira sobre esse crudelíssimo império? Porque Deus está zelando por sua pessoa. Deus tem um povo de Israel. Deus tem uma palavra, uma lei. E esses ímpios deturpavam a lei de Deus. Esses ímpios, eles agiam com toda a impiedade contra tudo e contra todos. E também contra o nome de Deus. Então Deus, ele vai agir porque ele tem zelo por sua própria integridade. E por causa desse zelo, ele vai aplicar ira sobre esse império cruel. A esfera de ação de Deus, antes de se limitar às nossas ações humanas, ela é feita principalmente em sua integridade. Deus, inúmeras vezes, ele diz para Israel: por amor de mim mesmo, por amor de mim, pelo zelo da minha glória, diz o Senhor. Quando Deus fez o pacto a Abraão, não foi por causa de Abraão. A Bíblia diz: eu juro por mim mesmo. E o escritor diz: Deus não tinha nada por que jurar, nem algo maior, então ele deu a garantia sublime. Ele disse: eu juro por mim mesmo, porque Deus é zeloso e santo. Então Deus zela por quem ele é. Até em nós vemos esse caráter, nós herdamos a imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes, ainda que hoje essa imagem está perdida pelo pecado, muitas vezes nós zelamos por nós, por nossa família, pelo nome da família. Algum tempo atrás, quando a sociedade ainda tinha valores morais, essa questão de zelo era muito contada. Isso procede da causa primária, de Deus. Então Deus, por si mesmo, ele zela. Então, quando o ímpio sai dos limites, é necessário que a ira de Deus seja derramada sobre ele. É uma verdade real da palavra. Quer nós queiramos ouvir ou quer nós deixemos de ouvir, Deus é obrigado a agir com ira em muitas ocasiões por si mesmo. Não existe qualquer coisa fora de nós, fora de Deus, que possa mover Deus a agir, encontrar a sua natureza. Nada que façamos, que deixemos de fazer, que seja contrário à natureza de Deus, vai impulsionar Deus a fazer qualquer coisa por nós. A ira faz parte do caráter de Deus, e a ira de Deus consiste nisso, de que a sua integridade é perfeitamente, moralmente correta.
A palavra do Senhor nos diz, Salmo 76, versículo 10: porque a ira do homem redundará em teu louvor, o restante, a ira, da ira tu restringirá. Ou seja, até onde o ser humano, ele é agido, ele opera suas ações, até onde Deus restringe ele, ele faz. Assim como ele fez com esses cruéis, eles foram ferramentas de Deus para punir esse outro império que já não honrava o nome de Deus. E a ira consiste nisso. A ira de Deus consiste nisso. Deus zela por si mesmo quando ele age com ira. Segundo ponto, a razão de Deus sentir essa ira. Tem um atributo de Deus que nós nunca pregamos e nós nunca falamos: a justiça. Você conhece vários tribunais aí, Tribunal Superior Eleitoral, o STJ, todas essas instâncias aí. Esses tribunais são palhas, são figuras muito pequenas do que é o verdadeiro legislador, do que é o verdadeiro juiz justo, Deus. Então, a grande razão de Deus sentir ira está alicerçada na sua justiça. O que é justiça? Justiça é quando as coisas precisam ser equilibradas. Quando eu faço algo que pede correção e não é feito algo para corrigir o que eu fiz, não houve justiça. Quando um rico pratica um crime e ele paga uma fiança e sai, e o pobre paga a fiança, não consegue pagar a fiança e permanece lá, não houve justiça. Justiça é quando as coisas são devidamente aplicadas, quando a lei é devidamente aplicada, quando os criminosos, quando os ímpios são devidamente punidos, e quando o justo é devidamente justiçado. Isso é justiça. A razão de Deus sentir a ira, de Deus aplicar a sua ira, é por causa da justiça. É necessário que Deus faça justiça. Por isso o texto nos diz no versículo de número 3: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. Note a expressão que Deus é tardio em irar-se. Só aparece essa expressão porque existe um devido tempo para que Deus puna a maldade dos ímpios. O apóstolo Pedro já dizia nas suas cartas: eles ignoram, os ímpios que diziam que Jesus nunca mais voltava. Ele diz, eles ignoram que a palavra, que a terra existe no meio das águas pela palavra de Deus. Eles ignoram também que essa mesma terra está reservada para o fogo, quando Deus há de punir toda a maldade humana. Então, apesar dessa palavra ser dura, isso também nos consola, irmãos. Nós às vezes assistimos a televisão, nós vemos esse estado em que a política no Brasil está, nós vemos essas multas desnecessárias e imundas que são aplicadas, nós vemos essas injustiças, esses ladrões que roubam nosso dinheiro, tanta injustiça, a saúde um caos, esses caras montando no dinheiro do pobre, e nós dizemos, nada acontece. Deus é tardio em irar-se, mas no momento certo Deus vai punir. Vocês acham que esses ímpios vão blasfemar do nome de Deus, vão continuar fazendo tudo o que eles fazem, não serão punidos? Não. No momento certo, Deus vai cobrar cada ato imundo que nós fizemos. A Bíblia diz que até as palavras desconexas, erradas que nós falamos, Deus vai trazer a juízo. Tudo. Porque Deus é justo. No devido tempo, Deus há de punir toda a injustiça, porque Deus é justo. Diante daquele justo legislador, nós não vamos ter desculpas, nós não vamos ter como pagar a fiança, nós não vamos ter, diante de Deus, todos estarão despidos de qualquer coisa. Diante de Deus, o rico e o pobre serão julgados de igual forma.
o branco e o negro, todos eles, ninguém vai poder dizer: Senhor, minha família é honrada, eu sou um dos mais bem conhecidos, eu sou o embaixador da nação tal. Ninguém, porque diante de Deus não vai ter desculpa nenhuma. Diante daquele justo tribunal, todos vão estar despidos, porque Deus é justo. E se a nossa justiça falha, se muitos legisladores de hoje erram constantemente, e eles já erraram muito, se muitos estão advogando a causa dos ímpios, muitos estão defendendo, corrompendo a lei, mexendo nos dispositivos da lei, argumentando contra tudo e contra todos para defender esses malditos, diante de Deus não vai ter ninguém para defender esses crápulas, esses falsificadores da verdade. Ninguém. Isso também serve para nós. Às vezes nós vestimos uma máscara de cristão e vivemos na impiedade. Deixa eu dizer, o justo juiz vê cada um de nós. A palavra do Senhor nos diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Tome cuidado, a palavra do Senhor diz: aquele que está de pé, olhe para que não caia. Você que vive servindo a Deus e vive coabitando com os pecados desse mundo, fazendo de conta de que Deus não existe, diante do Senhor nós não escondemos nada de ninguém. De ninguém. Todos nós estamos límpidos, nítidos. Deus está vendo cada um de nós. E devido à sua justiça, Ele tem que aplicar sua ira. Então tomemos cuidado. Vivemos em santidade. Santifiquemo-nos para Deus. Para confirmar que Deus é justo e que Deus não vai deixar a impunidade sem a aplicação da pena, o profeta diz: ao culpado não tem por inocente. Deus toma vingança, é cheio de furor, é tardio em irar-se, grande em força. Deus tem o poder exato para corrigir o erro, e Ele também, ao culpado, não tem por inocente. Não há desculpa para quem é culpado. Ao culpado Deus não há de ter por inocente. Essa frase que o profeta usou é do primeiro legislador e o maior legislador que Israel já teve, Moisés. Quando Moisés proferiu essa frase em Êxodo 34, versículo 7, foi quando naquele texto Moisés pediu para que Deus mostrasse a glória para ele. E quando a presença de Deus, aquela manifestação passa por Moisés e ele exclama, uma das frases mais conhecidas é essa: Deus grande, que ao culpado não tem por inocente. Então, todo ato imoral, injusto, contrário às leis de Deus, há de ser punido. A justiça de Deus não vai falhar. A justiça de Deus, quer na terra, quer em qualquer outro lugar, nós podemos esconder dos homens, uns dos outros, até de nós mesmos, inconscientemente, mas Deus vai trazer à tona qualquer ato de injustiça que foi feito. O apóstolo João, no Apocalipse 22, 11, dá aquele famoso texto: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é justo, faça justiça mais. Quem é santo, se santifique mais ainda. João não está aconselhando ninguém a continuar na imundícia. O que João está dizendo é que, mesmo essas pessoas praticando tudo o que elas praticam, toda a impiedade, toda a injustiça, toda a imundícia que elas fazem, João diz: continue, porque no momento certo, Deus vai trazer à tona cada obra de cada sujeito, cada coisa que pratiquemos, Deus vai apresentar diante de nós. Quando os livros forem abertos, todas as obras dos homens serão apresentadas diante dele e nenhum vai escapar. Nós escapamos, muitos de nós escapamos da justiça humana. Muitos criminosos vivem luxo, a maioria deles,
alguns fogem para outros países. Diante do grande juiz, ninguém vai escapar. Deus, ele é forte, em força. Deus tem a capacidade de punir todo o ato. E com detalhe, sua justiça será feita, porque ele tem essa capacidade de determinar a justiça adequada e apropriada para cada ato que nós fizemos. Glória a Deus, irmãos. O apóstolo Paulo disse: não vos enganeis, Gálatas 6:7, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, quando eu leio um versículo desse na palavra do Senhor, uma carta no Novo Testamento, para uma igreja que está sendo evangelizada, ensinada, Paulo não está falando com ímpio, Paulo está falando com a igreja. Isso me deixa com os ouvidos retinindo, porque Deus, ele não se deixa escarnecer. O próprio apóstolo Paulo, argumentando com os judeus, ele dizia: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Então até hoje a igreja do Senhor, os que se dizem cristãos, evangélicos, gospel, carismáticos, pentecostais, tradicionais, etc., muitas vezes nós vamos conversar, pregar para os ateus, pessoas que não querem mais nem saber do evangelho, e eles apresentam as nossas falcatruas, as nossas corrupções, as nossas bagunças, porque a igreja está descaracterizada da sua santidade, da sua vida íntegra diante de Deus. Então, uma palavra muito exortativa para nós. Cristão, a Bíblia diz que em Antioquia os discípulos foram chamados de cristãos, porque eles se pareciam com Jesus Cristo. A pergunta que nos vem é: será que nós, em nossas vidas, nós parecemos Jesus Cristo? Ou será que no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa casa, onde quer que nós habitemos, andemos, vivemos, será que a nossa vida não diz em nada que nós somos cristãos? Não estou falando de costumes, de usos, de roupas e essas coisas mínimas, não. Estou falando na nossa esfera de ação. Será que quando nós devemos aplicar as justiças, nós somos justos? Será que quando nós devemos julgar as coisas certas, nós julgamos? Será que nós perdoamos como Jesus perdoou? Será que nós amamos como Jesus amou? Muitas vezes não. Portanto, irmãos, o texto continua nos falando: o Senhor toma vingança e é cheio de furor. O que é furor? Ódio implacável, ira implacável. A palavra do Senhor também nos diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Deus é um fogo consumidor. Por que Deus é chamado de fogo? Põe qualquer elemento no fogo, o fogo esmiuça, derrete. Por isso a sua ira é prefigurada como fogo. Então a ira de Deus é necessária contra as razões, contra a sua integridade, contra aqueles que não vivem pela lei do Senhor, contra aqueles que não agem segundo as normas morais da vida, contra aqueles que vivem na injustiça e praticam a injustiça, aconselham a injustiça, vivem na iniquidade, no pecado, na maldade. Deus há de aplicar a sua ira sobre esses que vivem de tal forma. Sobre nós também, se nós não fizermos juros ao nome que sobre nós é invocado. Amém, irmãos? Os alvos da ira de Deus, quem são esses? A palavra do Senhor nos diz aí que Deus toma vingança contra os seus adversários, e enfatiza mais uma vez, contra os seus inimigos.
Isso é coisa do texto hebraico. O adversário e o inimigo é a mesma coisa em nossa língua. Mas na língua hebraica eles gostam de repetir frases para enfatizar uma ideia, um pensamento. Então por isso, adversário e inimigo. Então quem são os adversários de Deus? Quem são os alvos da sua ira? Aqueles que são inimigos. Aqueles que vivem, aqueles que não seguem o Evangelho, a Bíblia diz que eles vivem em iniquidade. O que é iniquidade? É você viver contrário às leis de Deus, contrário ao Evangelho, contrário à palavra. E a palavra do Senhor, o profeta Naum, trouxe uma profecia de uma ira implacável sobre esses ímpios. E de fato, Deus levantou ímpios. A palavra do Senhor nos diz que quando Deus quer fazer a sua justiça, Ele manuseia as ferramentas que estão na terra. E os caldeus e os medos puniram o Império Assírio. Hoje a única coisa que existe do antigo Império Assírio é as ruínas, aquelas estátuas imensas daqueles leões alados e que vocês conhecem através de vídeos ou da história. Mas Deus fez isso. Aliás, as profecias e os seus cumprimentos é muito usado pelos apologetas para provar a veracidade da palavra de Deus. Então esse profeta profetizou que Deus iria punir esses ímpios, tomar vingança contra os seus adversários, e isso de fato aconteceu. Então, quem é alvo da ira de Deus? Todo aquele que anda contrário às leis de Deus. Mas Deus não tem um alvo, um inimigo tão fácil de se derrotar como o império cruel. A ira de Deus, ela está restrita e ela está direcionada ao pecado. Deus tem um adversário muito maior do que o império apenas. Deus se ira contra o pecado. O pecado é o alvo principal da ira de Deus. O pecado é algo tão contrário à natureza de Deus, algo tão horrendo, que foi necessário apenas uma desobediência para que o primeiro Adão fosse lançado fora do jardim do Éden. Então, quantas vezes o homem pecou? Uma vez. E Deus já baniu ele. A Bíblia diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades, fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado. O pecado é abominável aos olhos de Deus. Deus se ira contra o pecado. Abacuque 1,13 diz: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. A linguagem do profeta é que essa coisa, o pecado é tão abominável a Deus que Deus não suporta nem olhar. É como se houvesse um cadáver numa situação terrível e nós tivéssemos repulsa de olhar pelo mal psicológico que aquilo iria nos causar. Quando o ser humano vive em pecado, ele causa isso em Deus, repulsa. Deus repugna o pecado, é a verdade de Deus. Isaías 1,13 diz, Deus falando pelo profeta: não posso suportar iniquidade. Deus dizendo, não posso. E aqui vai uma palavra para nós. Às vezes nós vivemos na prática do pecado e tomamos a graça de Deus como subterfúgio para amparar nossas vidas sem conexão com o Evangelho de Deus. Não. Deus abomina o pecado. Quando Moisés levou o povo para a terra de Canaã, em Deuteronômio 12:31, ele dá uma recomendação para esse povo: não farás assim para com o Senhor teu Deus. Tudo o que é abominável ao Senhor, que ele detesta, fizeram essas nações para com seus deuses, a ponto de fazer seus filhos passarem pelo fogo a esses deuses. Então, quando nós vemos Deus usando o povo de Israel como juízo através de Josué, através de Moisés, e exterminando toda aquela geração perversa, nós não imaginamos, nós dizemos que Deus é um Deus cruel, negativo.
essa gente fez tanta coisa terrível que chegou um momento que Deus, o próprio Deus, que sabe todas as coisas, teve que punir, teve que aplicar a sua ira, o seu ódio e o seu poder, a sua mão potente, para punir o ímpio. Provérbios 17:15 diz que o que justifica o ímpio, que condena o justo, são abomináveis ao Senhor, tanto um quanto o outro. Então, é uma grande realidade de que o pecado é uma coisa horrenda aos olhos de Deus, abominável, abominável, a ponto de Deus não suportar, segundo a linguagem humana, nossa linguagem, o pecado. Deus se ira contra o pecado. A ira de Deus recai sobre os pecadores, sobre o pecado. Pesos fraudulentos são abomináveis ao Senhor. Balanças enganosas não são o seu prazer. Provérbios 20, versículo 23. Até a oração do ímpio, irmão, daquele que não teme a Deus, a palavra diz que é abominável. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei de Deus, até a sua oração é abominável. Provérbios 28, versículo 9. Então, mesmo a pessoa implorando clemência, agindo, buscando em Deus a salvação, se ele tem uma vida desconexa da vontade de Deus, se ele não tem nada do evangelho em si, a oração dele é uma abominação para Deus. Então isso serve para nós. Se nós não fomos transformados ainda pelo evangelho, se nós não somos novas criaturas, até a nossa oração muitas vezes é abominável. Um outro ponto importante é que Deus é tão justo que Ele, ao criar o primeiro homem e nomeá-lo representante de toda a raça, pelo fato de esse homem ter caído, todos nós caímos com ele. Então todos nós nascemos perdidos. Então, se Deus decidisse enviar ao inferno toda a sua criação e refazê-la de novo, como Ele fez no dilúvio, Ele continuaria sendo justo. Porque Ele tem essa capacidade de determinar isso. Amém, irmãos? Agora, eu sei que é um ponto difícil, é uma palavra dura. Mas esse quarto ponto fala sobre a salvação da ira. Como que o pecador, como que o homem ímpio é salvo dessa ira? Jesus Cristo. Jesus. A palavra do Senhor nos diz que a ira de Deus recaiu sobre Jesus. Vocês já acompanharam vários filmes, já leram vários livros, já leram a palavra do Senhor, já conhecem a história de Jesus no Getsêmani. Jesus, na madrugada em que ele foi preso, Jesus orava e derramava gotas de suor misturadas com sangue. Aquilo não era uma pressão por medo da morte da cruz. Aquilo era uma pressão por causa do pecado que recaiu sobre ele. A Bíblia diz que os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, ele levou sobre si. O pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Todo esse mal que o santo Deus Pai, o santo juiz legislador tem, e ele precisa descarregar sobre o ser humano, foi imputado sobre o seu filho. A Bíblia diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. O que é a propiciação? Quando você deseja que alguém seja propício a você, você oferece algo. No Antigo Testamento, os sacerdotes levíticos ofereciam bodes, carneiros, bezerros. A palavra do Senhor nos diz que Jesus é o nosso cordeiro.
João disse: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo nos ensinou a orar ao Pai em nome dele. Quando nós vamos a Deus, se nós chegássemos na capacidade de conversar com Deus e Deus se apresentasse para nós e disséssemos: o que vocês têm a apresentar para mim? A única coisa que nós deveríamos e poderíamos legalmente falar era essa: eu venho em nome de Jesus. Porque por nós mesmos nós não seríamos capazes de dar nada para Ele. Então Deus fez propiciação por nós quando Ele ofereceu o seu único Filho para morrer na cruz para nos salvar. E os pecados que nós carregaríamos, aquela cruz era nossa. Jesus Cristo não merecia aquela cruz, mas Ele tomou a cruz. A Bíblia diz que era maldito todo aquele que fosse pendurado numa cruz, mas Jesus fez maldição por nós. Mas quem é maldito não é Ele, maldito realmente somos nós. Aquela cruz lá foi o símbolo do sacrifício que Jesus fez por nós. Levou os nossos pecados naquela cruz. Caiu sobre eles. Deus é justo e demanda que a justiça seja feita, para que a justiça de Deus, santo, que não pode ser mudado, que nada pode mudar a justiça de Deus, fosse aplacada, satisfeita. A ira de Deus foi derramada sobre Jesus. Jesus levou os meus e os seus pecados. Jesus carregou os nossos pecados. O apóstolo Paulo disse: todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Nos confiou o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, nem as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, glórias a Deus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando eu me apresento diante de Deus por mim mesmo, o que Deus enxerga é abominação. Porque o pecado está em mim, o pecado está tanto na minha natureza quanto na minha ação. Até os meus sentidos psíquicos são afetados pelo pecado, de modo que eu não posso nem pensar perfeitamente, porque o pecado corrompeu minha mente. Por isso, em Romanos 7, Paulo diz que desejava fazer o bem que queria, mas sempre acabava fazendo o mal. Porque tudo que habitava em cima dele era a sua natureza enferma pelo pecado, inflamada para que ele fizesse o mal. Por isso a palavra nos ensina a fugir do mal, porque se nós formos para perto do mal, nós não conseguimos fugir, porque nós somos pecadores, por natureza, por essência. Tudo que é em nós é pecado. Se tem algo que você pode afirmar com certeza, é que você é pecador. Todavia Jesus nos justifica. Jesus é nossa justiça, igreja. Nós precisamos ter essa concepção de que nada temos, de que nada podemos, exceto em Cristo, somente em Cristo. Foi Jesus Cristo que satisfez a justiça divina. A Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Cheguemo-nos, pois, confiantemente no trono da graça, para alcançarmos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Na antiga aliança mosaica, o sacerdote ele oferecia sacrifícios por si mesmo. Uma vez ao ano ele entrava no santuário e oferecia sacrifícios por si mesmo e pelo povo. E o escritor aos Hebreus diz que cada ano que se fazia isso era uma comemoração dos velhos pecados, que eles nunca conseguiam se apartar dos pecados. Mas Jesus Cristo, entrando uma vez por todas, ofereceu o seu único sacrifício, e uma vez que ele ressuscitou, ascendeu aos céus e vive para todo sempre, não precisamos mais de sacrifício, porque Jesus Cristo fez o nosso sacrifício e vive para interceder por nós. Isso é maravilhoso.
Agora, eu não tenho mais que apresentar um sacrifício, eu não preciso mais apresentar uma oferenda, eu não preciso mais ir ao trono de Deus com remorso, com medo do pecado, com medo de tantas coisas, porque Jesus já se apresentou por mim. E o sacrifício dele é capaz, porque não foi um sacrifício de bode corrompido, de animais fracos que foi oferecido, foi o sacrifício de um cordeiro imaculado, santo, para que fosse apaziguado os dois lados da moeda, Deus e o ser humano. Deus se fez homem e foi sacrificado numa cruz. Isso é maravilhoso, porque existe um tribunal celestial, e só poderia ser aceito um sacrifício no tribunal celestial se uma oferta celestial fosse feita. Então Deus se encarnou em homem, habitou entre nós, vimos a sua glória, morreu, nasceu em Belém da Judeia, ressuscitou ao terceiro dia, e vive à destra de Deus para interceder por nós. Então, se eu fosse um judeu que houvesse sido criado naqueles padrões antigos, eu estaria cheio de maravilha, porque tudo aquilo que eu fazia por ano, na esperança, eu sacrificava esse ano, o ano que vem eu ia para Jerusalém, na esperança de que um novo sacrifício fosse feito em favor de mim pelo sacerdote. Hoje não, hoje uma vez que Jesus Cristo se fez homem, o nosso cordeiro, eu não preciso mais sacrifício. Isso é maravilhoso. Esse homem pecador, que ele entendia que as suas orações eram abomináveis diante de Deus, hoje ele toma a Jesus Cristo como seu valor, como a sua oferta. Então nós podemos nos achegar diante do trono de Deus e orarmos ao Senhor em nome de Jesus, porque o preço foi pago. A palavra diz que a dívida que havia contra nós em suas ordenanças, Ele removeu do nosso meio, cravando-a na cruz do Calvário. Então nós devíamos para Deus, e Jesus, Ele assumiu essa dívida e foi cravada lá na cruz. Então nós não devemos mais, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Glórias a Deus. Cristo é o nosso sacerdote, Cristo é o nosso sacrifício. A ira de Deus que deveria cair sobre nós, recaiu sobre o seu Filho, recaiu sobre nós. Nós só precisamos ter fé, se arrepender dos nossos pecados e se apegar a Cristo. Somente em Cristo, irmãos, só em Cristo. O único meio de nos achegarmos a Deus é através de Cristo. Amém? Vou encerrar com umas poucas palavras de aplicação. Primeiro, se somos todos pecadores, e a Bíblia diz que o pecado é abominável aos olhos de Deus, nós precisamos se apegar de forma única e exclusiva à fé no sacrifício de Cristo. É por isso que nós confessamos só um Senhor. É por isso que nós determinamos nossa fé apenas no nome. Um nome, por isso que nós cremos que só existe um nome dado entre os homens, é o nome de Jesus. Então, quando nós formos diante de Deus, não vamos por nós mesmos, porque nós não somos nada. Nós somos o nada do nada do nada. Nós procedemos do grande nada. Nosso tudo é Jesus. Nós só podemos ir a Deus através de Jesus. Segundo, nós devemos nos despojar, deixar de lado toda a nossa natureza orgulhosa, nossas obras de justiça própria, pois assim as Escrituras declaram acerca de nós: nós somos como o imundo, todos os nossos feitos são como trapos da imundícia, e nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, nossos pecados nos levam como o vento. Então nossas justiças não servem para nada,
A nossa concepção tem sempre que ser essa: nada do que eu fiz, isso não é pressuposto para que eu não viva fazendo as coisas boas, não é isso. Mas a minha concepção deve ser sempre: nada do que eu fiz significa nada diante de Deus. A única coisa que significa diante de Deus é o sacrifício de Jesus. Não é desculpa para vivermos uma vida errada, mas é a certeza, a convicção da fé salvadora viva de que a única coisa que existe entre mim e Deus, a única coisa que me leva a Deus é Jesus, é a ponte, é o guia seguro, só Jesus. Por isso, o homem bonzinho, moralmente correto, não entra no céu. Falsas religiões não levam ao céu, meias verdades não bastam. Jesus disse: eu sou a verdade, o único caminho, a vida, só Jesus. Por isso o cristianismo ele é ortodoxo e exclusivo, porque não existe outro meio. Ou é Jesus ou não é nada, só Jesus. Terceiro, precisamos de arrependimento para que possamos fazer parte do rebanho do Senhor. A palavra diz que Ele é o nosso caminho, Ele é o nosso sacrifício. Mas Ele disse: arrependei-vos. É necessário que nós nos arrependamos. O fato de uma vez nós termos confessado, termos dito, não estou dizendo que você pode perder a sua salvação, mas eu estou dizendo que se você vive na prática do pecado, você nunca conheceu a Jesus. Você nunca conheceu o Evangelho. É necessário se arrepender. Talvez entre nós, talvez até eu seja um ímpio, fosse um ímpio. Nós não conhecemos uns aos outros, só Deus nos conhece por dentro. Então é necessário, se nós erramos, errei ontem, errei outro dia, errei algum tempo atrás, se nós estivermos em pecado, é necessário que o Espírito Santo ilumine no nosso entendimento e nos arrependermos. Ninguém chega a Deus sem se arrepender e confiar em Jesus. E só se confia em Jesus, só abraça o sacrifício de Jesus alguém que realmente entendeu que não é nada. Alguém que entendeu que transgrediu as leis de Deus uma vida inteira e abraçou Jesus e deixou de lado sua justiça própria. É necessário arrependimento. Quarto ponto: Deus é imutável. Se Deus é imutável, significa que a ira de Deus não acabou. O fato de Jesus estar vivo, interceder por nós, o fato do Novo Testamento completar a revelação, não significa que Deus mudou. As Escrituras mostram isso, a verdade mostra isso, as evidências da nossa vida, na história, mostram isso, de que Deus não muda, Deus é imutável. Então a ira do Senhor ainda permanece. A Bíblia diz que quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3, versículo 36. Então qualquer que não tenha Jesus Cristo como seu sacrifício, não tenha o Evangelho como a norma de vida, como a única saída, não tem a vida eterna, permanece sobre a ira de Deus. Poderia surgir uma pergunta para nós, mas nada acontece? Talvez nós sejamos como o salmista do Salmo 73, que enxergava os ímpios que sempre prosperavam, eles viviam na prática do mal, assassinavam, roubavam as pessoas, e o salmista dizia: Senhor, onde o Senhor está? E até que ele entrou no templo e Deus falou com ele, e Deus deu o entendimento para ele de que eles estavam em lugares escorregadios, até que os pés deles se escorregassem no devido momento, igual o profeta Naum falou. Deus é tardio em irar-se, mas grande em força. Embora o julgamento aos olhos humanos pareça ser tardio, Deus tem um poder e um tempo certo para punir cada obra injusta e todos esses que blasfemam, que brincam com o Evangelho, que brincam com a fé verdadeira.
hão de receber a devida justiça. Por isso, o inferno é uma realidade nas Escrituras. Então, nós precisamos do Evangelho. Nós precisamos. Talvez muitos de nós aqui, talvez tudo que nós fazemos é confiar em si mesmo, é justiça própria. Talvez o que nós levamos para Deus em nossas orações é elogios a nós mesmos, pelo que somos, pelo que fazemos. Quando a Escritura nos ensina de que a nossa concepção é de que nada sou, nada tenho, nada fiz, não sou nada, o teu Filho Jesus é tudo. É isso que a Bíblia ensina. Finalmente, se alguns de nós luta contra o pecado, talvez alguém viva em pecado, dê graças a Deus por eu pregar uma mensagem como essa, pelas mensagens que são pregadas aqui. Se você vive no pecado, examine-se você mesmo, diz a Bíblia. Olhe se estiver de pé para que não caiam os que estão firmes. Mas se você vive na prática do pecado e sua consciência nunca foi ferida, arrependa-se. É hora de arrepender-se. É o momento certo. Sem arrependimento, sem se apegar a Cristo, ninguém verá a Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, muitos cristãos que vivem no pecado, vivem enganando e sendo enganados. A graça de Deus não nos conduz ao pecado, ela nos fortalece para nos proteger contra o pecado. Em Jesus Cristo não há disposição, não há inclinação para o pecado, muito pelo contrário, há desejo pela santificação, pela entrega, pelo Evangelho. Então, devemos ir a Deus pela fé no sangue de Jesus. O sangue dele nos purifica de todo o pecado. Jesus. Deus imputou a sua ira sobre Cristo, para que através de Cristo sejamos salvos. Só Cristo. Cristo. Eu sempre lembro de Martinho Lutero, quando o seu superior, o monge agostiniano que cuidava deles, arguiu ele e disse: Lutero, se nós tirarmos todas as relíquias, se nós tirarmos todos os catecismos, se nós tirarmos todos esses símbolos da fé, o que nós vamos colocar no lugar? Aí Lutero disse: bom Senhor, vamos falar de Cristo, vamos apresentar Cristo. Então, o que você precisa, o que nós precisamos? De Jesus Cristo. O que nós precisamos? As pessoas, elas estão erradas quando elas apresentam maneiras superficiais às pessoas. A verdade é que todo ser humano, ele tem um câncer dentro de si, ele está em estado terminal. Todo pecador precisa de uma solução, de um remédio inevitável. E esse remédio é só Jesus. Todos nós estamos condenados pelo pecado. Se nós não deixarmos quem nós somos, nossas justiças, e nos apegarmos a Jesus, não vai adiantar nada. Então prove o seu cristianismo, prove a sua fé, deixe de lado quem você é, deixe de lado, apegue-se a Cristo, apegue-se a Cristo.